Olha, Gilber, o Ivan, eu tenho grande concordância com essas caracterizações do Ivan. Eu acho que nós estamos vendo uma situação de anomalia institucional, né, e que ela é deliberada, é um processo metódico que está acontecendo. Seria impensável a gente imaginar, em condições de normalidade democrática, né, que tivessem atos, né, antidemocráticos e atentatórios à nossa democracia em áreas administradas pelos militares. Esse é um Sim. ponto de partida. E quem ocupa esses espaços não são somente, né, setores do agro, setores do lumpesinato que são financiados, pagos e contratados para estar ali, ou lunáticos de extrema-direita. É também a chamada família militar. Ali nós temos, né, pessoas que estão mobilizadas, são filhos, filhas, esposas, parentes, tios, pais de militares, e nós temos também militares da reserva e estamos vendo militares da ativa. Né? Tem a situação do sargento da Marinha, do serviço ativo da Marinha, que está lotado no Gabinete de Segurança Nacional, que é coordenado pelo ministro, pelo general Augusto Heleno, que faz aquela afirmação de que o Lula poderia ser alvo, né, de um atentado de morte, que não vai subir a rampa do Planalto. Nós temos o comandante da região militar, da 10ª Região Militar, em Fortaleza, o general André Alão, né, que ele assegura aos amotinados em frente aos quartéis de que, independentemente de uma ordem judicial, ele vai mantê-los ali. Então nós temos uma situação que ela é muito clara, né, que é de uma desobediência, né, programada, né, e comandada desde os comandantes militares. Então nós temos uns comandos militares que estão quase em estado de sedição. É disso que se trata. E o comandante supremo deles, que é o Bolsonaro, ele facilita e viabiliza isso, ele não atua como deveria atuar. Então, essa situação está posta até 31 de dezembro, a gente já percebeu, e vai ser assim, porque isso também interessa do ponto de vista do período novo que eles passam a ingressar, de oposição com as características que nós desconhecemos ainda, mas tudo indica, de uma mudança do padrão do conflito político, da luta, do conflito social, da luta política brasileira, que ela incorpora um componente de violência e de terrorismo político, de um setor, inclusive da extrema-direita, que está armado e que está disposto, né, a modificar, né, totalmente as formas, né, da luta política no país. Eles estão ambientando o período que vem do meu ponto de vista. Eu acho que a situação que nós estaríamos, concordo inteiramente com o que fala o Ivan, eu acho que nós deveríamos, o governo Lula deveria primeiro se orientar por uma ideia de um projeto necessário para as Forças Armadas, à luz dos desafios que estão postos a um país com as características do Brasil, terceiro mundo, com a sua contribuição na geopolítica internacional, na sua condição geográfica que está sujeita a determinados tipos de agressões, pensar o papel das Forças Armadas. Ponto. Para profissionalizá-la, para retomar, né, um padrão novo daqui para diante de funcionamento das Forças Armadas. Agora, eu acho que um requerimento fundamental para o presidente Lula seria indicação de um ministro que tivesse uma visão tanto técnica quanto política de quais são os requerimentos de atuação, de resposta que o poder civil tem que dar em relação às Forças Armadas. E um segundo aspecto que nós temos é que promover um processo de transferência para a reserva desses oficiais. Nós temos que botar boa parte dessa geração, desse oficialato que está contaminado, é difícil a gente encontrar dentre eles aqueles que sejam de confiança, vamos ser claros, que estejam comprometidos, né, com um programa, né, que a democracia lhes impõe. Alguém que tenha claramente o compromisso de que vai conduzir as suas tropas, não como uma pretensão de exercer um poder moderador, pelo contrário, que abdica dessa ideia falaciosa de que as Forças Armadas têm um poder moderador ou que tem que tutelar a nossa democracia. Um comandante que esteja empenhado, né, a profissionalizar a formação das suas tropas, né, à luz de um estatuto da legalidade, não de uma doutrinação ideológica, como eles fazem nessas escolas militares. E por aí afora, tem um conjunto de requerimentos que alguém mandatado pelo presidente Lula tem que determinar que os militares façam. E colocá-los na reserva imediatamente, promover uma renovação desses comandos militares, desse oficialato, né, e
e dentre os que sejam promovidos, aquele que possa atingir, então, uma condição de comandar as tropas das três forças à luz desses princípios da democracia, da legalidade e do profissionalismo. Não queremos muito, nós queremos só a Constituição. Hoje, quando a gente defende a democracia e a Constituição, a gente parece que é revolucionário, porque e de fato é o que nos incumbe fazer, porque a grande parte das elites, das oligarquias dominantes, não tem um compromisso, né, fundante com a democracia. A democracia, para eles, tem um valor instrumental. Né? Quando o exercício democrático, né, ele compromete eventualmente as suas necessidades de acumulação, né, de exploração, eles não têm dúvida, né, em partir para soluções autoritárias, e o Bolsonaro é a expressão disso. Aliás, o fascismo ele não é uma corrente antagônica ao capitalismo. O fascismo é uma derivação, não é uma vertente do próprio capitalismo nas suas situações, né, de crise, como essa crise neoliberal que nós vemos no mundo, e, portanto, ele tem uma expressão também internacional. Então, eu acho que nós temos que baixar a bola. O Lula tem que... Esse é um tema crucial, porque diz respeito ao seu governo, mas, sobretudo, à sobrevivência da nossa democracia, né, e fazer um esforço muito grande. O poder político, que é o Congresso Brasileiro e a sociedade civil, tem que atentar para os temas militares, não é? Porque se a sociedade civil ela não dominar esses temas e não assumir a sua função de ser coordenadora da forma como setores do Estado vão se organizar para defender o país, esses setores vão tomar para si uma tarefa como se fosse uma responsabilidade corporativa, não é? Que se fosse até mesmo um poder constituído dentro do poder da nossa República, o que é absolutamente falso, mas é uma pretensão histórica que eles alimentam, como o Ivan aqui muito bem descreveu. Então, eu acho que esse é um desafio da maior grandeza para o governo. Acho que é um governo que ele está flanqueado pelo grande capital, a gente está vendo a discussão do teto, etc., mas ele também está flanqueado pelos militares. E se nós não sairmos desse garroteamento, nós estaremos diante de uma solução que pode cobrar seu preço, né, no curso dos próximos anos, e isso poderá ser, inclusive, fatal, né, para a própria sobrevivência do governo.